E aí, bora falar de um negócio que está por toda a parte em qualquer empresa, mas que a gente quase nunca para pensar nele? Pois é, a base invisível de tudo, os cabos de rede. Parece um mero detalhe, mas ignorar isso pode ser a diferença entre um dia de trabalho produtivo e aquela frustração tecnológica que ninguém aguenta. E hoje a gente vai desvendar o porquê. Ok, vamos começar com essa frase aqui que é bem forte e direta. Essa ideia de que é só passar um cabo, de que qualquer fio serve, ou que organização é luxo. Olha, esse é um dos enganos que mais custam caro no mundo da tecnologia. Vamos entender direitinho por que isso acontece. Primeiro, vamos colocar o dedo na ferida, identificar o problema. Porque a desorganização, ela tem um custo bem real, sabe? E muitas vezes ele aparece em problemas que à primeira vista parecem não ter nada a ver com cabos. Só familiar. A empresa paga por uma internet de alta velocidade, mas a sensação é que tudo se arrasta. A conexão cai bem no meio de uma tarefa importante. Aquele emaranhado de fios atrás do armário que só aumenta, e quando um técnico aparece, ele passa mais tempo tentando entender o caos do que, de fato, resolvendo o problema. Olha, isso não são problemas isolados, não. São todos sintomas claros de uma fundação de rede bem fraca. E aqui está o ponto-chave da questão. É muito comum a gente culpar o provedor de internet, né? Mas a verdade é que, na maioria das vezes, a falha está dentro de casa. É na infraestrutura física, aquela que deveria sustentar toda a operação, que o problema mora. Certo, se o problema é infraestrutura, qual seria a solução? A resposta está em tratar a rede não como um quebra-galho, um improviso, mas sim como o alicerce de um prédio. Isso nos leva direto ao conceito de cabeamento estruturado. Essa aqui é a definição, digamos, oficial. Mas preste atenção nas palavras mais importantes: sistema, padronizado e organizado. Não estamos falando de fios soltos, de gambiarra. A gente está falando de uma arquitetura, de algo planejado para a comunicação funcionar. E se a gente destrinchar essa ideia, fica claro que é uma abordagem completamente diferente. É um sistema que segue padrões, que segue normas técnicas, é algo planejado desde o início e que não pensa só no hoje, mas também no crescimento futuro da empresa. Basicamente, é a diferença entre o amadorismo e o profissionalismo. Agora, essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Pensa só, ninguém em sã consciência ligaria todos os aparelhos de um prédio direto no poste da rua, certo? Seria um caos, um perigo. Existe um painel de distribuição, com disjuntores, tudo organizado, padronizado, por segurança. Uma rede de dados profissional segue exatamente a mesma lógica: organização, segurança e um gerenciamento centralizado. Beleza, mas como é que essa estrutura funciona na prática? Vamos fazer o seguinte, vamos seguir a jornada de um dado para a gente entender quais são as peças essenciais desse sistema profissional. Tudo começa ali na área de trabalho. Dali, o cabo segue um caminho planejado por uma infraestrutura horizontal até chegar a um ponto central chamado patch panel. Esse patch panel fica dentro de um rack todo organizado e tudo isso fica guardado numa sala de telecomunicações. É um caminho lógico, um caminho que dá para rastrear e que é super eficiente. E esse slide resume tudo, de verdade. Se tem uma coisa para guardar desta análise toda, é isso aqui. A gente está falando de um sistema integrado, onde cada pecinha tem sua função. Não é só um cabo esticado do ponto A até o ponto B. Certo. Já entendemos o que é, como funciona, mas por que uma empresa deveria investir nisso? Vamos mudar um pouco o foco agora para os benefícios de negócio, aqueles que a gente consegue ver e sentir no dia a dia. Os benefícios são muito diretos. Primeiro, a organização, que economiza tempo e dinheiro na hora da manutenção. Depois, a padronização, que garante um desempenho confiável, sem surpresas. E talvez o mais importante de tudo, a escalabilidade. Uma rede estruturada já nasce pronta para o crescimento. Adicionar novos pontos se torna algo simples, sem bagunça. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente a mentalidade correta. É ver isso como um investimento inicial que evita dores de cabeça e custos muito, mas muito maiores lá na frente, com reparos, diagnósticos demorados e principalmente com a necessidade de refazer toda a infraestrutura quando a empresa cresce. E para a gente fechar bem esse aprendizado, é super importante entender também o que o cabeamento estruturado não é. Quando a gente vê os erros mais comuns, a abordagem certa fica ainda mais clara. É o contraste perfeito, né? De um lado, a prática profissional, que garante confiabilidade. Do outro, as famosas gambiarras, que geram todos aqueles problemas que a gente viu lá no começo. Cabo emendado, mistura de tecnologia antiga com nova e a total falta de identificação,
que transforma qualquer probleminha de rede num verdadeiro pesadelo para resolver. Então, tudo que a gente analisou hoje nos leva a essa pergunta final. A base da rede da sua empresa está ajudando o negócio a ir para frente, a ser mais eficiente, a estar pronto para o futuro? Ou ela está criando problemas, gerando custos que ninguém vê e se tornando um obstáculo para o crescimento? A infraestrutura de rede, gente, é a espinha dorsal de qualquer operação moderna. Tratar isso como um sistema planejado e não como um improviso é fundamental. E por falar em sistema, os próprios cabos têm suas diferenças, viu? Na nossa próxima análise, a gente vai mergulhar no que é de fato um cabo de rede e por que eles não são todos iguais. Não perca a nossa próxima análise para descobrir.